Fala, turma, mais um episódio aqui dentro do Agro Regenera Brasil, do nosso amigo Augusto Silva, aqui direto de Uberaba. O AgroBio aqui parou aqui hoje num sábado gostoso, inclusive, né? E eu tô aqui com um convidado e ele tá aqui, gente, porque eu assisti uma palestra dele, inclusive em Goiânia, recentemente, e gostei muito da palestra dele. É um cara que pensa fora da caixa aí, e eu falei, tem que trazer o Vinícius aqui. Né, Vinição? E aí, como você tá? Opa, fui pego de surpresa, né? Mas eu fico feliz por estar aqui, viu, Thiago? Eu que É agradeço, muito cara. bom. Eu acho que essa conversa aqui vai ser muito boa para nós e para quem estiver acompanhando a gente também. Com certeza, não tenho dúvida. Vinição, se apresenta pra turma aí. O Vinição, Opa, ó, eu vou adiantar, o Vinição é agrônomo, né, sou Vinição? agrônomo. É agrônomo, tá? Apesar do tema parecer que tá um pouco É... fora, mas ó, eu sou agrônomo, tá, pessoal? Se apresenta aí, Vinição, pra turma. Então prazer, eu sou o Vinícius Augusto Fila, eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei na Unesp de Jabuticabal. Tanto aqui, inclusive, foi lá que eu conheci a minha esposa, aqui, por coincidência, Super é parceira, também amiga do Tiago, agrônomo também. agrônoma também, né? A gente se conheceu na pandemia, na época que a gente estava no doutorado. É. Então eu falo, assim, a faculdade estava vazia, né? Por quê? Lockdown. Aí depois a gente ficou lá por causa do experimento de campo, que eu estava trabalhando com café e ela estava trabalhando com eucalipto. Uhum. E quando eu passava para o meu experimento, eu passava pelo laboratório dela. É. Então aí eu falei, olha, se não for nesse momento aqui, e eu já tinha esse interesse especial por ela, Uhum. não vai dar mais certo. Porque Só tem eu aqui, só né? tem eu aqui, ela. Então, assim, vamos É lá. agora. E eu trouxe esse grato presente para minha vida, né, a Bruna, além da formação. Então, eu fiz agronomia lá em Jaboticabal, na FCAV. Eu fiz o meu mestrado e doutorado lá também, Legal. na área de produção vegetal, trabalhando com feijão e com café. E aqui, na verdade, eu não vou falar de café, eu não vou falar de feijão, mas o Thiago pediu para eu falar uma coisa que eu acho que vai ser útil do ponto de vista humano e pessoal, E né, Thiago? dependendo, talvez nem de agro, né? Não é, se você Né, quiser. o agro tá inerente, Não, é né? assim, é porque isso serve para todo mundo. Seja você agrônomo, seja você frentista, Seja seja você. você pedreiro, seja você empresário, seja você tudo isso junto, né? Porque nós todos somos seres humanos e tem coisas que funcionam para todos, Sim. tá? Então eu acho que vai ser muito bom Excelente, trazer não esses tenho dúvida. pontos. E Vinição, vamos lá, cara. E até atendo a sua palestra mesmo, né, cara? Você trouxe ali umas reflexões muito interessantes do ponto de vista do profissional. E Uhum. principalmente no agro. Hoje a gente está num mercado que é super competitivo, muito imediatista, executor, muitas vezes pouco estratégico em alguns momentos, tá? E se você discordar de mim, Não, tranquilamente. tranquilo. Mas eu vejo muito isso. E isso gera várias sensações no ser humano, né? E, cara, o que você vê dos profissionais hoje? E dos alunos também, né? Você que é Assim, é professor e tudo verdade, mais. esqueci de mencionar esse grande detalhe, né? Que eu sou professor lá na FASU há alguns anos, né? Eu me mudei em Uberaba em 2023 e 23 e eu sempre quis ser professor. Desde a faculdade, eu tinha esse interesse de ensinar, esse desejo. E cá estamos, né? Então, a gente vê muito isso, desde o ponto de vista dos alunos, como é que está a situação cultural e intelectual dos futuros agrônomos, Uhum. né? E tanto dos profissionais que a gente convive e que estão aí trabalhando na lida diária, né? Então, como é que a gente vê isso? A situação é que a gente não tem esse espectro de visão muito largo. A gente olha as coisas hoje e acha que tudo isso é normal, de as pessoas viverem nessa correria, nessa agitação, nessa ansiedade, nessa preocupação. E o que eu vejo é essa falta de olhar para o que ela faz no dia a dia, no trabalho que a pessoa desempenha, de um ponto de vista que é maior do que nos foi apresentado durante toda a nossa formação. Vou te fazer uma pergunta. Por que você escolheu agronomia, Thiago? Ó, eu, particularmente, eu gostava muito de biologia na Aham. época da escola, eu gostava muito da matéria biologia. E eu gosto de dinamismo, né? Tanto com Aham. pessoas e também locais mesmo, né? Eu não gosto de estar só num lugar só e tudo mais. Então eu vi que no agro eu teria muito disso. E aí Sim. foi por isso, particularmente por isso. Certo. Então não foi focado basicamente, no agro parece que eu vou ganhar mais, ou no agro vai ser mais tranquila a minha vida. Não, no meu Foi caso não. porque você tinha esse interesse mesmo. Não foi pressão dos pais, nada Não, disso. não. Na minha Familiares família não tem ninguém que mexe com com agricultura. agricultura. É similar também, né? Na minha família não tem.
E o que a gente vê nas pessoas que, na hora de escolher uma profissão? Porque o jovem é bem peculiar. Assim, Sim. porque você pega uma pessoa que com 17 anos, ela tem que fazer uma escolha que colocam na cabeça dela que vai ser irreversível Pra e vida ela vai toda. ter que seguir aquele caminho até a morte dela. E muitos seguem esse caminho porque é assim, qual que é o roteiro da vida humana? Se você tivesse que descrever, como que é a vida? A pessoa, o que? Nasce, depois, quando ela tem certa autonomia, ela vai o quê? Para a escola, mas ela vai na escola para quê? Por que que a gente vai para a escola? E fica Cara, anos na escola, a fica gente desde o não. A gente infantil, vai pra aprender, mas fundamental. na época você vai porque sua mãe manda, né? A gente vai para aprender, mas para quê? A gente vai para aprender e a gente faz a escola por qual motivo? Pra você exercer alguma coisa no futuro. Isso, para você exercer uma profissão. É. E por qual motivo a gente tem que trabalhar depois? Eu tenho uma questão do. Demorei a pensar assim, né? Eu Ah, tenho um propósito na questão, né? Eu gosto de trabalhar sim. com biológicos por conta. Eu tenho 2 filhos, né? Uma Aham. menina e um menino. E aí eu vejo que o meu trabalho hoje tem uma função especial na melhor da alimentação, na melhor da Aham. cultura. Eu penso isso. Certo. Mas no começo, eu não pensava assim. Aham. Eu falo assim, cara, eu vou trabalhar porque, pô, eu quero ser bem sucedido Sim. financeiramente, eu gosto de estar com as pessoas e tudo mais. Mas eu construí isso com o tempo. Certo. E você faria isso mesmo que não te desse o dinheiro que você esperasse, nem o prazer que você espera? Você faria isso porque você acredita que isso é importante, independentemente do Sim, resultado que sim, você tenha? sim, sim, Sim. sim. Então isso indica o quê? Indica uma vocação, né? Uhum. O que é a vocação? Vocação é um chamado. Então, independentemente da sua crença, todos nós somos chamados a alguma coisa. A nossa vida é uma tarefa, né? Então, a nossa vida, a gente não está aqui apenas assim, ao acaso. Aconteceu de eu surgir aqui e eu tenho que fazer isso e seguir esse roteiro porque foi que me passaram, como se a gente fosse máquina. E o que a gente vê hoje, por gerações, é o quê? Não, a criança vai ter que ir na escola para passar no vestibular. Ela vai passar no vestibular para ter uma permissão para trabalhar em tal profissão, ter uma outorga para trabalhar em tal função. E ela vai trabalhar para pagar os boletos dela, para chegar no fim da vida e beleza. Mas a vida humana, você não concorda que ela é mais do que a gente apenas dedicar nosso tempo? Porque a gente está doando o nosso sangue, literalmente, o nosso suor como o nosso sangue. Uhum. Porque a gente está dedicando a maior parte do tempo dos nossos trabalhos para o quê? Só para pagar os boletos? Não faz sentido, né? Não, então quer dizer que você dorme 8 horas no dia, você trabalha mais de 8 horas no dia. Tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui e você deve Sim, trabalhar mais do que 8 com horas. certeza. Inclusive, hoje é um sábado, estamos E a gente aqui. está aqui. Meus filhos estão em casa, você está aqui também. E E assim, trabalhando também. trabalhando também. E assim, E- eu tava pensando isso até agora há pouco, eu tava conversando com o pessoal aqui no evento. Assim, pra mim, eu não tô achando que eu tô trabalhando. Tá Sim, super legal, tá gostoso. Obviamente, gostaria que meus filhos estivessem aqui e tal. Mas tá legal. Se fosse só por dinheiro, né? você não. A gente Só não se você estaria aqui. precisasse É muito. muito, é isso. Mas sabe o que é a vida feliz? A vida feliz é você trabalhar 20 horas no dia. Aí uma pessoa que escuta isso pode achar, então é um workaholic. É. A pessoa trabalhar, assim, ela vai dormir menos do que Napoleão, que dormia, sei lá, 4 horas por noite. Aham. Mas não, a vida feliz é trabalhar 20 horas no dia, e quando a gente fala em trabalho no mundo moderno, as pessoas pensam no quê? Que é aquela profissão remunerada que você exerce. Naquele tempo lá, seja o CLT, seja o empresário. Mas trabalho nunca foi visto assim durante toda a história da humanidade. Por quê? Trabalho é quando você está fazendo algo útil para o outro, não Uhum. necessariamente remunerado. Então, a vida feliz é você dedicar suas energias para algo, é claro, que te sustente, porque a gente precisa comer, né? A gente precisa produzir. Vestir, Precisa de precisa roupa. morar. Imagina a gente apresentando aqui, É tipo, Homem das Cavernas. Não dá. estranho, né? Então, a vida feliz nesse sentido é a gente trabalhar, dedicar o máximo das nossas energias fazendo algo que tenha um sentido maior do que apenas eu estar lá com essa cabeça de não, eu tô aqui só por realmente Troca de dinheiro. troca de dinheiro. E a pessoa pensa, e coloca na nossa cabeça também quando a gente é jovem, você tem que fazer algo que te faça feliz. Uhum. Imagina como estaria ruim o mundo
se todo mundo optasse fazer algo Só que só deixa porque feliz. desse prazer nela. E prazer é diferente de felicidade. Eu tenho, inclusive, o mundo hoje é cheio de prazeres instantâneos, né? Sempre houve prazeres instantâneos, né? Mas você vê que hoje tem muita gente que tá em queda, talvez, né? Por conta de só focar ou viciar nos prazeres instantâneos. E é aquela sociedade líquida, né? Então tudo assim é passageiro, não tem nada sólido. E por que que a gente vê que o Brasil é um dos países com maior índice de pessoas com ansiedade e depressão? E é isso mesmo, é Uhum. estatístico. Aham. Por quê? É uma situação política difícil? É claro que é uma situação política difícil. Mas mesmo outras épocas, em outros países, tinha pessoas que viviam numa situação muito pior de vida. Imagina quem estava num campo de concentração lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A pessoa não sabia se ia para uma câmara de gás. E quando a gente lê, por exemplo, o Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que viveu alguns anos preso dentro do campo de concentração, ele fala que tinha pessoas no campo que viviam lá melhor e descobriam qual que é a verdadeira densidade da vida humana e o que é realmente uma vida humana com sentido no meio de um inferno na Terra. Então ele percebeu o quê? Que nós encontramos o sentido da vida, nós não criamos o sentido da vida. Ele existe, é algo objetivo, mas a gente tem que buscar. Como? Fazendo algo realmente útil, como por exemplo um chamado para que eu deixe algo que seja realmente necessário e bom, que torne Que a vida seria, dos outros melhor que aqui. seria o legado. Deixar um legado, mas não precisa ser algo grande. Muitas vezes a pessoa pensam, eu tenho que deixar algo que gere uma marca muito forte. Não precisa, Mas né? não sei, eu não conheço seus antepassados. Mas às vezes você pensa, tinha uma bisavó minha, uma avó minha, que ela nem tinha uma profissão fora, mas ela cuidava tão bem da casa, da família. E aquilo, apesar de pequeno aos nossos olhos, aquilo Impactou realizou vidas plenamente a vida dela e a vida das das pessoas que estavam pessoas. em volta dela. É a mesma comparação em relação. Eu tive uma conversa recente também com um grande amigo, que é a questão do bem-sucedido, né? Uhum. Às vezes a gente acha que o bem-sucedido financeiro, aí agora falando só de financeiro, é o cara que tá lá com uma Porsche, uma É. Ferrari e tudo mais. Cara, e aí você pega às vezes um cara que tá com uma Porsche hoje, de onde ele saiu? Talvez ele saiu daqui, né? Aham. Financeiramente falando. Aí você pega um cara hoje que tem um carro popular novo. E o cara saiu daqui, cara. Quem que Aham. percorreu o maior caminho? Ou seja, esse Lógico. cara é bem sucedido. Uhum. Se pegar o de onde ele saiu, os antepassados dele, por exemplo, ele percorreu um caminho Uhum. que às vezes muito maior que esse, financeiramente. E é a mesma coisa do legado, né? Aham. Não é porque não tá com uma Porsche, não é Sim, bem foi sucedido, né? algo grande. E Vinícius, pensando, por exemplo, trazendo mais pro nosso mundo, o agro. Certo. Hoje, isso, no nosso mercado tem muito a questão do workaholic, né, que você falou, Sim. né? Muito demais, cara. No mundo corporativo, você vê, tem gente que dorme na empresa, praticamente, né? E aí eu vejo que, assim, eu já fui gestor de equipe, né? Em esses encontros, convenção de venda e tudo mais, o pessoal sempre busca. E o equilíbrio? Não, mas equilíbrio não tem. Isso daí é uma ilusão. Por quê? A vida é uma tensão. Quando a gente toca um instrumento, você toca algum instrumento? Violão? Não. Não. Tá. Eu já tentei tocar violão, mas tá há alguns anos lá Eu no meu também já guarda-roupa. tentei, mas não... Mas quando a gente toca um instrumento, a gente tem que o quê? Afinar o Afinar. instrumento. Tem que apertar as cordas. Aham, E se a gente não afina, a corda não toca na tonalidade que a gente quer. aham. Se a gente aperta muito a corda, ela pode romper. Se a gente afrouxa demais, não sai o som. Mas a vida, esse equilíbrio, a gente não vai ter como nos é vendido. A questão é o seguinte: a gente vai ter que se sacrificar e em certos momentos a gente vai ter que pôr mais peso em uma coisa do que em outra. Mas aí que tá. Tem momentos que você tá apertando muito essa corda e que não é que você vai desafrouxar e vai permanecer na mesma tensão a vida toda. Então, a pessoa, para achar não esse equilíbrio ilusório, mas um equilíbrio concreto na vida dela, porque cada pessoa tem uma circunstância e às vezes uma pessoa, ela vai precisar o quê? Eu consigo ter um tempo maior com a minha família? Consigo. Mas será que eu não vou ter que me sacrificar mais do tempo com a minha família para que ela tenha uma condição melhor? Aí que tá. Mas qual que é a condição?
Porque tem muita gente que acha que o padrão de vida dela tem que estar lá em Tem que cima. tá assim, né? Mas qual que é o teu projeto de vida? A pessoa, você, eu, só vamos encontrar esse pretenso equilíbrio se a gente olhar para o nosso plano de vida e olhar onde eu quero estar daqui tantos anos. Tem o que se chama, nos jornais, o necrológio. O que que é o necrológio? É aquele resumo da vida da pessoa. Quando você morrer, como você quer ser lembrado? E aí você pensa na narrativa de uma pessoa que vendeu muito, sei lá, foi no começo um AT bem desenvolvido, depois um RTV que cumpria sempre as metas, e depois chegou a ser gerente. E aí fala: "Não, mas essa pessoa, ela abandonou sua família, sei lá, não viu os filhos crescerem". Aí que tá. Era necessário tudo isso? Então a gente olha para nossa vida como se fosse assim, uma corrida para chegar a ter mais. E é o que tá. No meu projeto, o que eu preciso? Olha, eu preciso dar a condição material adequada para minha família, mas estar presente também. E cada família vai ser uma dinâmica diferente, mas a pessoa percebe quando ela está exagerando. Uhum. Então não tem como eu dar uma regra geral e falar, não, você tem que trabalhar tantas horas no dia, você tem que sair tantas vezes na semana com a sua esposa, você tem que dedicar tantas horas para os seus filhos. Mas cada pessoa, se ela tem uma consciência e faz esse exame de consciência mínimo no final do dia, ela vai perceber, cara, eu tô deixando tal coisa de lado. E a gente sabe. Na Sabe, a verdade, gente sente. a gente não quer ouvir. A gente sente Sim. e a gente muitas vezes prioriza demais algumas coisas que não deveriam ser prioridades, às vezes, né? E tudo, na verdade é o projeto, né? A gente tem que ter um projeto de vida. Projeto de E vida. alguém ensina isso pra gente na Não, escola, na não, faculdade? não, Já chegou um dia lá na faculdade ou na escola mesmo e te falaram, olha, como você faz um projeto de vida não. para você ter uma vida com sentido, uma vida que realmente você chegue no final e você fale, olha, valeu a pena. Porque qual é a principal causa de queixa dos doentes terminais? E uma enfermeira europeia, ela perguntava para os doentes terminais isso. E qual que foi uma das principais queixas? Olha, eu não vivi a vida, essa vida não foi minha. Eu devia ter feito mais, né? Eu vivi uma vida que não foi minha. Por quê? Porque o meio cultural nos vende uma imagem do que seria uma vida adequada, uma vida realmente feliz, Uhum. mas não é. Porque a gente permanece ali, a gente não busca desenvolver virtudes para ser pessoas decentes e para poder ser feliz. Porque a vida feliz, ela só é conquistada quando a gente pratica as virtudes. O que são virtudes? Bons hábitos. Você chega no final da vida e você reconhece, olha, eu fui uma pessoa paciente, fui uma pessoa corajosa, eu fui uma pessoa que tinha temperança, uma pessoa que tinha coragem. Pô, é uma história muito mais legal de ser ouvida do que uma pessoa que chega no final e só diz: "Ah, eu tenho o quê? Tais coisas na minha vida. Ah, eu saí em tantas festas. Ah, eu vendi tanto, eu cumpri tantas metas." Os gregos, o que que eles viam, eles queriam na antiguidade grega? Eles queriam o quê? Chegar a ter a perfeição das virtudes, que é a areté em grego. Então a formação dos homens gregos antigos era o quê? Ser um homem com várias virtudes. A educação não era para passar em vestibular. A educação era para formar um ser humano Para na sua aprender. plenitude de vida. Um ser humano que fosse um ser humano. E a gente não tem um manual de instrução. Você não nasceu com um manual. Como deve ser uma vida humana? Como eu devo agir? E a gente tem um legado de milhares de anos de pessoas mais sábias e pessoas bem mais virtuosas que a gente. Essa sabedoria acumulada que tá aí pra gente e a gente não recebe isso na formação. A gente tem que correr atrás. Então aquela palestra, por exemplo, lá em Goiânia, naquele evento, que a gente conversou sobre aqueles temas, a busca da verdade, a busca da beleza, como eu posso ter uma vida de estudos maior. Cara, isso daí é obrigação mínima para todo mundo, mas não é para todo mundo, digo, ser filósofo, ser teólogo, mas cada pessoa ela tem que ter um conhecimento mínimo de o que é preciso no meu desenvolvimento humano para ser realmente uma pessoa feliz, mesmo que eu seja rico, mesmo que eu seja pobre Dentro dos meus parâmetros, né? dentro da minha circunstância. Né? Então, Viktor Frankl, ele conseguiu ser feliz mesmo no campo de concentração. Ao mesmo tempo, tinha pessoas no campo de concentração que pioravam demais. Então, ele falava, olha, tem pessoas que se tornavam anjos no campo de concentração e tinha pessoas que se tornavam porcos, sub-humanos. E eu acho que ninguém aqui
quer se tornar menos que humano. Não, E a gente tem que buscar isso. entendi. E a gente tem que buscar por nossa conta. Por quê? A gente não recebeu isso. É tarde agora? Pô, eu tô com 50, 60, 70 anos. A minha vida foi só isso, só buscar fazer as coisas meio que por obrigação e para sobreviver. Mas nunca é tarde para buscar o quê? Escutar o chamado que você tem, que só você pode cumprir. O que só eu posso cumprir e mais ninguém pode no meu lugar. Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. E você tem que se perguntar isso, tá? Todo dia, cada dia é uma vida. Porque dormir é como uma morte. Quando eu durmo, eu perco o controle sobre as minhas forças. Uhum. Como a gente está morto, a gente perde essa consciência. Então, cada dia é como se fosse uma vida. E quantos dias a gente viveu até hoje? Quantos anos você tem, Thiago? 33. 33, eu tô com 31. Então, quantos desses dias, em 30 e poucos anos, foram dias mal vividos de histórias mal contadas? Porque cada dia é como se fosse uma vida. E a gente olha, nossa, eu tô com 31, 33, 40, 50. Quantos desses dias eu fui dormir e eu falei, nossa, esse dia eu fiz o que eu tinha me proposto a fazer e que realmente está no meu plano de vida, no meu projeto de vida. E a maior parte dos nossos dias são vidas mal vividas. Não, tenho certeza. E é igual, e como a gente, né? A gente sai para trabalhar, a gente lida com a natureza, né? Coisa que Deus emprestou para a gente usar aqui. E a gente consegue, por exemplo, trabalhar. Você tem essa experiência também com biológicos. Eu trabalho nessa área de biológico, que é puramente uma obra divina mesmo que a gente está ali usando. E às vezes a gente só sai para vender um produto, né? Só. A gente só sai É. para vender um produto, a gente só sabe fazer uma reunião e a gente está lidando ali dentro de um frasco com uma obra divina Uhum. que Deus permite a gente utilizar. Posso só te interromper um minuto? Claro. Tem uma frase que eu acho sensacional de um autor que eu gosto muito, Aham. chama Chesterton, é um Aham. autor inglês do século XX. Ele previu que o que aconteceu na Inglaterra no século XX é o que se espalhou para o resto do mundo, essa confusão ideológica que a gente tem hoje, Uhum. sabe? Então começou muita coisa lá na Inglaterra e ele era muito sagaz, ele descrevia as coisas com uma linguagem tão atraente que você lia aquilo e fala, ele desnudava a realidade, assim. Aham. E tem uma frase dele que é sensacional, é assim, não é que o mundo carece de maravilhas, de coisas extraordinárias, é que o homem perdeu a capacidade de olhar para essas coisas, de olhar para a realidade e ver que tudo é extraordinário. Contemplar o belo, né? Você olha, por exemplo, um controle biológico. Você olha uma joaninha lá que está se alimentando de um pulgão. É muito doido. E a gente nessa correria, você para e pensa, tipo, como se fosse uma coisa mecânica. Olha que loucura. E olha que loucura, você vai, tem uma fábrica, você fabrica lá milhares de insetos e aplica na área. E assim, diminui uma praga. Cara, você tá promovendo uma guerra mundial pros insetos. Só olha nessa mini escala e amplia. Tipo, aquilo lá acontece e imagina. A gente tem na natureza uma semente, vai dar origem a uma planta, um fruto. A pessoa pensa, eu sou um vendedor, sei lá, de adubo foliar. Aham. E aí a pessoa começa a pensar, não, eu só vendo adubo foliar. Não, cara, o seu trabalho não é só vender adubo foliar. O seu trabalho é, por meio disso que você faz, trazer o quê? Algo que, é claro, promova maior produtividade para as culturas, mas olha, você está contribuindo com a criação. Criação. Se não tivesse a sua ação lá, ia ter menos daquilo. Então você está fazendo o quê? Uma diferença. E não é só do ponto de vista disso de mensurar, de ter mais. Você não é solitário. O seu trabalho não é só para você e naquilo no meio. Então tem outra frase também de Thomas Merton, que é um místico católico, ele fala que nenhum homem é uma ilha. Mesmo que você more numa ilha deserta, o ser humano ele é relacional. Então, a gente, nas nossas ações no trabalho, e não importa com que você trabalhe no agro, você está impactando a vida de outras pessoas. Com certeza. E você está impactando? É uma pergunta que a gente faz. A gente tem que fazer para nós mesmos. E também espero que você faça essa pergunta diariamente também no seu exame de consciência. Será que com a sua ação no seu trabalho, você está deixando o quê? Algo que realmente, se você confessasse a Deus e revelasse tudo a Ele, e Ele sabe o que você está fazendo, você sentiria orgulho disso? Será que você está tornando a vida daquela pessoa mais agradável? Será que a gente está trazendo mais alegria? E a gente acompanha a questão política do Brasil. Tem gente que adora ver as notícias todo dia, cada momento.
e a pessoa fica com aquele amargor e leva aquilo pro trabalho, pro meio. Você já ouviu isso? Tipo, você chega no trabalho, você pergunta pra pessoa, ô Thiago, tá tudo bem com você? E tem aquela pessoa que sempre fala, tipo, dá aquele Tô azedume, levando, tô né? levando. Tipo, cara, é isso, e começa a despejar um monte de problema. Cara, e você não vai resolver esses problemas políticos reclamando, mas você pode trazer um sorriso na cara daquela pessoa. E a gente tem que ter com responsabilidade, né, cara? Às vezes você faz uma brincadeira que irrita. Tem muito isso, né? Aham, Sou seu amigo, tal, vou ficar brincando pra te irritar. sim. Bom, eu penso na dinâmica. Você te irrita, você vai sair daqui, aí você já tá irritado. Chega no trânsito. É mais provável você brigar no trânsito nesse contexto que eu te falei, ou se eu tenho a consciência que eu tenho uma responsabilidade com você, e eu cara, não vou ficar te irritando para me agradar, para eu Aham. sorrir, né? Se eu não faço isso, é menos provável que você brigue no trânsito, por exemplo. Nós nos Sim. relacionamos. Então, você fazer o mal por humor, por exemplo, igual o exemplo que eu dei aqui, você tem que ter uma responsabilidade, porque isso, cara, aumenta a probabilidade de cenários ruins lá na frente, Aham. no mesmo dia. Então, é a mesma coisa que você falou. O cara sai irritado para fazer alguma coisa. A probabilidade dele fazer alguma outra coisa ruim com outras pessoas e isso for cascateando, você está contribuindo para um dia ruim para várias pessoas. Uma ação sua. Uma ação. Imagina, e tem um filme também, é um filme clássico, é branco e preto, é baseado num livro de Tolstói, que eu acho que chamou O Dinheiro, se eu não me engano. E é um filme do Robert Bresson, é um grande cineasta, eu recomendo até quem assista, que mostra essa cadeia de ações. É um cara que ele fez dinheiro falso, e ele, na sacanagem dele, ele quer trocar por dinheiro verdadeiro. Então ele É, pega uma nota de valor maior, troca numa loja por notas reais. reais. E essa nota falsa, é a nota falsa, eu acho que chama, Não, tá falso. do Conto O Dinheiro, de Tolstói. Essa nota falsa vai entrando numa cadeia em outras pessoas que no final, a pessoa que chegou no final dessa cadeia de passagem de dinheiro, compra e venda, ela usa esse dinheiro falso, ela não sabia que o dinheiro era falso. E ela vai presa. Nó. E ela vai presa porque ela tava um dinheiro que era falsificado, que ela nem sabia de onde veio, porque uma pessoa que passaram por. Esse dinheiro passou por várias pessoas até chegar nela, porque essa pessoa fez uma coisa ruim, se transformou numa coisa muito pior no final. Eu não vou contar o final da história pra não dar spoiler. Então, olha, uma ação nossa, a gente não mede a consequência que vai ter no final. Uma ação. Bom, Vinição, conversa muito boa, cara. Acho que a gente poderia falar Nossa, mais horas, tempo. horas e Mais horas tempo. aqui. É. Mas, gente, depois de ouvir essa conversa, né, as falas do Vinícius aí que eu considero inspiradoras, eu acho que é difícil você acordar na segunda-feira, né, hoje é sábado, e sair só para trabalhar com um produto, ou com uma máquina, ou com uma empresa, ou com qualquer coisa. Porque a gente sabe que só da gente estar aqui, respirando, conversando, né, é extraordinário. Tem um Toda grande. vida vale a pena, Toda. por menor que ela seja. Toda vida Sim. vale a pena. Toda vida é única, é insubstituível, toda vida é irrepetível. Excelente. E, bom, com essa mensagem a gente encerra o episódio. E, cara, vamos gravar mais um, porque tem muita Vamos, coisa pra gente falar vamos ainda. gravar e eu quero deixar só mais uma mensagem para grava isso na tua cabeça, grava isso na tua Sim. cabeça. Que tua vida seja fértil, que tua vida não seja estéril. Ser útil, deixa rastro, tá? Deixa um rastro de amor, de alegria, de felicidade, de generosidade em qualquer ação que você faça, no seu trabalho, em casa, com seus amigos, tá? Se você Excelente. guardar só essa mensagem, meditar nisso aí, Já tá ótimo. dia a dia, cara, vai te fazer bem e vai Fazer bem pro ser, mundo. realmente vai ser útil para você, no melhor sentido da palavra útil. Excelente. Gente, encerramos mais um episódio do Gabriel. Esse é o episódio mais diferente que nós fizemos. Mas eu acho que extremamente necessário, principalmente para o nosso mercado, né? Como tudo que eu falei, corrido, é um mercado duro, um mercado agressivo, e a gente tem que ter algumas reflexões aí para poder aumentar o nível do mercado também, né? O Brasil é referência e é feito por pessoas, né? Tudo é feito por pessoas, tá bom? Fiquem com Deus. Finalizamos mais um episódio e o Agro é Bio. Valeu! Valeu!